Programa Revista Rural, um oferecimento. Pioneer, somos feitos para crescer. Tortuga, uma marca DSM. Tenax, o melhor coxo do Brasil. Singenta, inovamos junto com você. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. E aí, está animado para mais um passeio pelo incrível mundo do agronegócio? Então, tome seu assento porque tem muita coisa boa para ver hoje. Confira! Novas ferrovias devem desafogar a produção de suínos e aves. Aprenda a gerenciar bem a água da propriedade. Um jeito eficiente de manter o javali e o javaporco longe da lavoura. E claro, moda de viola no final. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Estranhos à fauna e à flora brasileira, o javali e o javaporco se tornaram um sério problema para os agricultores, causando desequilíbrio e grandes prejuízos. Com o aumento das lavouras no Brasil, áreas originalmente ocupadas por animais silvestres passaram a abrigar também animais exóticos, como o javali. Esse desenvolvimento fez com que a gente tivesse, então, esse desvio ecológico com uma grande quantidade de animais que precisam, para sobreviver, de um triplo A: abrigo, água e alimento. E o alimento, então, se tornou abundante. E aí a gente tem uma chegada das necessidades de proteção dessas lavouras contra um novo entrante, o animal nativo e o animal exótico, que tenta buscar na roça de milho, na plantação de soja, seja no sorgo, a sua fonte de alimento. Com isso, a gente desenvolveu e trouxe de experiências de outros países as telas de proteção de lavoura. Geralmente, em áreas de preservação na fazenda, 3 principais espécies são encontradas: o javali, a capivara e o queixada. Cercar a sua lavoura contra a entrada de animais silvestres e exóticos, ela é totalmente permitida em todo o Brasil, em todo o território nacional, tá? Mas captura e retirada desses animais do meio ambiente só pode e deve ser feito por um profissional habilitado para esta execução, ou também no caso de javali, que são animais exóticos, ou javaporco, né, como ele é chamado, eles podem ser utilizados, podem ser caçados por aquelas pessoas que são credenciadas junto ao IBAMA para projetos de caça. Para impedir a invasão de animais mais brutos, a cerca de proteção precisa ser resistente. Essa barreira de proteção, que hoje a gente faz ela com arame, como a cerca tradicional que é utilizada para pecuária de corte, pecuária de leite, de 5 fios de arame, logicamente ela não consegue segurar e conter esses animais. Aí as experiências dos fazendeiros começaram a trabalhar com telas de alambrado ou telas hexagonais. Elas são muito boas para algumas aplicações, para aplicações urbanas principalmente, mas não tem a resistência mecânica necessária para que possa resistir à tentativa de invasão desses animais. São animais brutos, né? Então, a principal característica é uma cerca resistente e que ela tenha que andar muito próxima e rente ao solo. Tem situações que a gente tem que fazer, inclusive, uma saia para o lado externo, para que o animal, quando ele venha querer passar a cerca, ele vai tentar fuçar no chão e ele bate com a cara na tela. Então, ele não consegue cavar um buraco para passar para o outro lado. Além da resistência, a composição do produto projeta durabilidade. Essa é uma tela constituída com 11 fios de alta resistência, uma tela que tem uma tripla camada de zinco para poder suportar aos intempéries do tempo e aos tratos culturais da lavoura. A durabilidade da tela, 20, 25 anos, a durabilidade do poste vai depender da característica do poste que vocês vão utilizar para a sua cerca. Mas o ideal é que você possa utilizar uma madeira que tenha a durabilidade parecida com a dessa tela. Se tratando de custo-benefício, a Belgo destaca a possibilidade de um rápido retorno de investimento.
É uma cerca, então, que vai ter uma altura de 1,20 m. Você pode ainda colocar um arame por cima dela para que ela tenha a altura tradicional de uma cerca de pecuária, ou seja, o último fio ali na faixa de 1,45 m, tá? E você trabalha com os postes tradicionalmente vendidos no mercado, os postes de 2,20 m. Por que isso é importante? Porque o poste custa 50% de uma instalação de uma cerca, como qualquer cerca, tá? Os postes, as estruturas de sustentação, são a parte mais cara. Depois você compra essa tela e se você já tem uma cerca existente, você coloca apenas a tela, ela vai te custar aí numa faixa de 18, 20 mil reais. Se você tem que fazer a sua cerca do nada, eu acho que essa cerca vai estar aí na região de Rio Verde em torno de 30, 33 mil reais por quilômetro. Há fazendas trabalhando com 20, 30 quilômetros de cercas de tela para a contenção do ataque desses animais e que nos relatam que da segunda para a terceira safra, nesses casos, eles já pagaram o investimento só com que diminuiu o estrago na lavoura e o roubo, né, vamos chamar assim, né, dos produtos plantados, seja ele a soja ou o milho. Água é vida, água é tudo. Água é uma coisa que não pode faltar na fazenda. Assim, ter uma boa gestão dos recursos hídricos é fundamental para o sucesso da atividade. No agronegócio, as boas práticas são conceitos importantes. Temos, por exemplo, boas práticas agrícolas, boas práticas de gestão ou então de sustentabilidade. Para a pecuária, as boas práticas hídricas ajudam a fazenda a ter mais eficiência no dia a dia. Quando a gente pensa no programa de boas práticas hídricas em produção animal, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer como nós estamos utilizando a água. Não tem como a gente manejar o que a gente não conhece. Infelizmente ainda não é comum nas propriedades rurais nós termos hidrômetros instalados para medir o consumo de água, né? O hidrômetro é um equipamento simples, aquele reloginho muito comum nas cidades brasileiras, mas não tão comum no meio rural. Então um grande desafio é começar a tornar a presença desse equipamento mais comum. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui é um hidrômetro que mede pequenas vazões, como vocês estão vendo um cano aqui de pequena vazão, que tem um custo aproximado de 120 a 150 reais. Então é um equipamento totalmente acessível ao produtor. A partir desse conhecimento, o produtor sabe se está sendo mais ou menos eficiente no uso da água. Se estiver sendo menos, a adoção de boas práticas deve acontecer para melhorar a eficiência. Uma propriedade que não tem um sistema de medição instalado, a gente pode ir na literatura buscar informação, né? E se o produtor passar informações produtivas tipo sistema de produção, tipo de alimentação dos animais, forma de lavagem das instalações e equipamentos, tudo isso são informações importantes. Se aquela propriedade não existe o sistema de medição, a gente tem uma ideia de quanto está sendo consumido. Mas sempre vai ser um dado que não é o dado exato daquela propriedade. Então a situação ideal é ele ter o hidrômetro. Claro que isso é um movimento que vai acontecendo aos poucos, né? Então, e a gente tem que fazer a gestão da água. A gente não pode esperar esse movimento acontecer de forma integral. Para ajudar no cálculo em fazendas sem o hidrômetro, alguns indicadores, como o de litros d'água por vaca em lactação, são utilizados. A partir disso, ações de economia entram em jogo. A correta lavagem do piso de um curral, por exemplo, é uma delas. A gente tem um piso que ele tem uma série de rachaduras, ranhuras. Isso faz com que o operador que faça a lavagem, ele vai naquela rachadura, naquela ranhura, tentando tirar um resíduo que está acumulado ali. Isso certamente vai fazer ele gastar mais água, né? Então a simples manutenção do piso da sala de ordenha num estado ideal, né, liso, que tipo não tem rachaduras e ranhuras, já simboliza uma economia de água. Uma outra boa prática seria fazer a lavagem desse piso com água com pressão. Porque muita gente pode usar aquela borrachinha de borracha, aquela mangueira de borracha, sem pressão, e a gente quer retirar ali uma quantidade de esterco que tem 2,5 kg, 3 kg até de esterco ali, né? Com uma água com baixa pressão, você vai ficar praticamente empurrando aquilo por minutos. Isso significa gasto de água. Se você usa água com pressão, isso vai ser muito mais rápido de ser feito e significa menor consumo de água. O uso de bebedouros também tem importância na eficiência hídrica.
já que é responsável por fornecer água em quantidade e qualidade para os animais. Para a gente ter certeza que nós estamos fornecendo a quantidade correta, o primeiro passo já é o bom dimensionamento desse bebedouro. Quantos animais vão estar acessando esse bebedouro, então ele tem que ter o tamanho ideal, né, e reservar o volume ideal para que todos esses animais possam acessar o bebedouro sem desconforto, sem brigas entre eles, né? Porque em qualquer rebanho leiteiro existe uma hierarquia social, existem animais dominantes e dominados, e, por exemplo, se a gente coloca um bebedouro que restringe o acesso, o animal dominado não vai chegar ao bebedouro porque o animal dominante vai cercar esse bebedouro. Vacas que têm média de 20 litros de leite por dia bebem 65 litros de água. No pico de lactação, se ela chegar a 40 litros de leite, pode beber até 120 litros de água por dia. Isso mostra a relação direta que há entre água em quantidade e qualidade e produção de leite em quantidade e qualidade. O bebedouro ele tem diversos materiais, aqui vocês estão vendo um bebedouro de borracha, mas a gente que roda propriedades leiteiras, você vai vir desde antigamente aquela velha banheira, que viram um bebedouro e que ainda existe e é eficiente. Existem bebedouros que você pode comprar, como esse, bebedouros de metais, de plástico. Não existe o melhor é aquele que oferta água em quantidade e qualidade. Por ser um sistema exposto a fatores como chuva, sol e folhas de árvores, a manutenção dos bebedouros é uma boa prática necessária. O recomendável é que isso seja feito no mínimo 2 vezes por semana. É claro que isso vai ter que entrar na rotina de uma propriedade. Uma propriedade que tem mais oferta de mão de obra, é mais fácil acontecer. Uma propriedade que é mais limitada, isso é mais difícil. Mas o bebedouro tem que ser limpo. É obrigatório isso, porque isso é garantia de oferta de água com qualidade. Para evitar que falte água, principalmente no período da seca, o produtor tem que ter algum plano B na manga. Uma dessas opções é o sistema de cisterna. Aqui, ó, a chuva vai cair nesta calha e ela vai trazer a água diretamente para os canos. Esse cano corre e chega aqui até a cisterna. Essa cisterna tem capacidade de 10 mil litros de água. Existem vários tipos de cisternas, né, que o produtor pode adquirir. Desde cisternas como caixa d'água, cisternas que são escavadas, que daí você escava o solo, aplica uma lona para impermeabilizar. Quando você escava, ela pode ser coberta ou não coberta, depende do uso que você vai fazer dessa água. Existem cisternas também que são balões, que você enche de água e deixa ele na superfície do solo. Então não existe um modelo ideal. Existe aquele que mais se adequa à condição da propriedade, à situação financeira do produtor. Por ser uma fonte alternativa, ela oferece diferentes tipos de uso aos pecuaristas. Nós temos basicamente usos nobres, que seria consumo humano, consumo animal. Quando a gente fala em atividade leiteira, também um uso nobre é a lavagem do tanque de leite, porque ali vai ter contato com o produto, né? E usos não nobres, como é a lavagem de piso, uma irrigação, uma lavagem de um balde, né? Ou coisas semelhantes. Se o produtor desejar dar uso nobre à água da cisterna, obrigatoriamente ele tem que avaliar a qualidade para ver se está devidamente adequada. Existe um padrão de qualidade de consumo de água animal, existe um padrão de qualidade de consumo de água humana. Então, se eu avalio a qualidade e a cisterna se mostra apta àquele uso, tudo bem, eu posso usar. Se ela não se mostra apta àquele uso, eu vou ter que fazer algum tipo de tratamento para adequar aquele uso. Em termos ambientais, a cisterna é sempre bem-vinda, mesmo numa propriedade com oferta hídrica, devido à substituição de parte da água captada. Já economicamente falando, cada produtor deve avaliar sua situação e possibilidade de investimento. Muitas vezes, numa propriedade onde existe abundância hídrica, se a gente fizer a conta na ponta do lápis, talvez a cisterna não se torne viável. Né? Porque eu não tenho escassez hídrica, eu tenho muita oferta de água na minha propriedade. Então ela é muito mais, em termos de viabilidade econômica, ela se mostra muito mais viável para propriedades onde eu já tenho um problema de falta de água e que esse problema de falta de água me leva a comprar água. Né? Então hoje, se a gente pegar uma realidade muito recente do país, o sul, né, do Brasil,
que está agora saindo de uma seca muito extrema e que foi muito comum lá durante esse período, produtores comprando caminhões-pipa para dessedentar os animais iam morrer, né, de sede. Isso tem um custo muito alto, comprar essa água. Então, num ambiente desse, a cisterna se torna viável economicamente. Você paga a cisterna de forma muito rápida. Além de tudo isso, como nada na vida é para sempre, uma propriedade que hoje tem água em abundância, em algum momento futuro pode sofrer com a escassez. Com água na cisterna, o pecuarista tem mais segurança para o seu trabalho. Você está assistindo Programa Revista Rural, um oferecimento. Zimprova, é mais arroba por hectare. Branco Motores, a força que o Brasil precisa. Vetoquinol, saúde e bem-estar animal são a nossa vida. Colhedora de cana Case A8810, a preferida no top list da Revista Rural. Boehringer Ingelheim, saúde animal. Sendo um dos maiores produtores de suínos e aves do mundo, o sul do Brasil vive um sério problema de logística e aposta em ferrovias para reverter a situação. O Brasil ganha cada dia mais destaque como um dos maiores produtores e exportadores de proteína animal no planeta. O aumento na demanda por alimentos de qualidade, produzidos com sustentabilidade e responsabilidade ambiental, abrem extraordinárias possibilidades de negócio. Tanto a avicultura como a suinocultura têm assumido um papel importante na economia brasileira. Este protagonismo exige uma modernização mais acelerada do sistema de transporte, garantindo eficiência e, sobretudo, economia no escoamento da produção. O uso do sistema ferroviário é hoje o que se mostra mais promissor. O setor industrial brasileiro tem visto com muito bons olhos a iniciativa de não termos um único modal logístico, que é o modal rodoviário. Nesse sentido, o modal ferroviário tem se apresentado como uma alternativa bastante importante e relevante para o setor. O anúncio de uma ferrovia ligando a região centro-oeste a Santa Catarina encheu os produtores catarinenses de expectativa. Uma outra obra ferroviária importante, que já está sendo chamada de Ferrovia do Frango, deverá ligar o extremo oeste do estado com os portos marítimos catarinenses. Falar da relevância da ferrovia para o sul do Brasil e para Santa Catarina tem a dimensão do que a gente pode associar à sobrevivência da competitividade do nosso setor. Hoje o sul do Brasil representa mais de 70% da produção de suínos do Brasil, mais de 70% da produção de aves do Brasil. Só por esta grandeza a gente já compreende a relevância de termos uma ferrovia que traga os insumos, fundamentalmente o grão, para onde a produção acontece. Santa Catarina hoje produz pouco mais de 2 milhões de toneladas de grãos e consome mais de 7 milhões. Esse déficit acontece também nos estados vizinhos e isso traz custos adicionais para a cadeia que vão corroendo a competitividade nacional e global das nossas cadeias. Um transporte ferroviário mais robusto proporcionaria uma atraente redução nos custos, se comparado ao sistema atual, feito quase na totalidade através de caminhões. Nós temos que olhar o longo prazo, a sobrevivência dessas cadeias, como continuaremos a expansão, a modernização do nosso setor se nós tivermos esse ofensor de custo muito grande, que é o ofensor de nós pagarmos mais caro pelo grão, por eles estar sendo movimentado hoje sob um modal que acontece sobre rodas, que é caro e que fica muito difícil mantermos a nossa competitividade. Nós temos um compromisso de sustentabilidade com o nosso planeta. E hoje o nosso modal de transporte de grãos acontece sobre rodas, através de um consumo alto de combustíveis fósseis. Isso tem um ônus.
toda a cadeia de produção de aves e suínos do Brasil tem compromissos assumidos com a melhoria da condição do nosso planeta, e trazer a ferrovia para Santa Catarina nos ajuda a melhorar muito esta condição de impacto ambiental. Então, vejo que é uma gama grande. Nós estamos falando de qualidade de vida das pessoas, da geração de riqueza, estamos falando de custos, de competitividade, de sustentabilidade para o nosso planeta. Embora muito bem-vinda, essa mudança não poderá acontecer da noite para o dia. Ela depende de mudanças de mentalidade, de tempo de implantação e, o mais importante, de altos investimentos. As ações públicas e as ações privadas, elas caminham em conjunto, e com isso teremos, sem dúvida alguma, um desenvolvimento pleno do estado de Santa Catarina, e teremos também um encurtamento dos espaços que nós temos para escoamento da produção e a chegada dos nossos insumos, bem como teremos opções para podermos não trabalhar com um modal logístico único. Passa sim a necessidade nesse momento pela conservação e desenvolvimento das rodovias existentes, até que o modal ferroviário também esteja plenamente implementado, para que em conjunto os modais possam ajudar no desenvolvimento do estado de Santa Catarina, que tem uma vocação produtiva industrial muito forte e uma vocação exportadora muito efetiva dentro das suas características de população e de produção. Esta semana, Tereza Cristina oficializou a sua saída do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quem assume o comando da pasta é o deputado federal e produtor rural Marcos Montes. E aí, eu quero dizer a vocês que nós vamos continuar juntos, e eu fiquei muito honrada, primeiro pela confiança que o presidente Jair Bolsonaro depositou em mim e me deixou livre para fazer a minha equipe. Então, se eu fiz bem ou fiz mal, é tudo minha responsabilidade, porque ele me deixou absolutamente à vontade para gerir esse ministério e fazer a política pública do nosso agro. Eu acho que nós tivemos aí 3 anos muito bons, né? Mas nós temos esse ano um ano complicado, um ano que nós temos que ter muito cuidado. Eu vou estar aqui sempre que o Marcos precisar, eu não vou estar aqui, mas eu vou estar do lado de lá da praça, né? Se todas as vezes que ele precisar de mim para trocarmos ideias, enfim, e para fazer com que o agronegócio vá bem, ele sabe que não só eu, todos que estão envolvidos nesse negócio que é o DNA do Brasil, que é o agronegócio, e que hoje a gente sabe aí que traz emprego, gera renda, enfim, que é um dos negócios mais pujantes que nós temos aqui no Brasil. Nós vamos seguir no jogo vitorioso que você construiu para nós. O Brasil agradece ao presidente Bolsonaro e agradece a você por tudo que vocês fizeram pelo agro brasileiro, que com certeza terá repercussão no mundo inteiro, como uma grande nação que irá alimentar o mundo. Muito obrigado a todos. É sempre uma grande satisfação para a Orquestra Paulistana de Viola Caipira participar do quadro Papo de Violeiro, aqui da Revista Rural. E hoje vamos fazer em especial aqui uma toada muito bonita de 2 feras da música caipira, de Dino Franco e Zé Fortuna. Cheiro de relva. Então vamos lá, vamos mais. 1, 2, 1. Como é bonito
Pois é, chegamos ao fim, mas não esqueça, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Um forte abraço e até semana que vem! Você assistiu Programa Revista Rural, um oferecimento. Linha de pastagens Corteva. Construir uma pecuária mais sustentável é a nossa fé. Zoetis, a marca do dia a dia no campo. Caminhões Mercedes-Benz. O agro fala, a Mercedes ouve. Família Roundup, sinônimo de eficiência e confiabilidade. Omnigen AF, rebanho saudável, produtivo e rentável o ano inteiro.